E o irmão tem a liberdade para fazer a oração. E Tudo bem, a gente já dá a palavra para o nosso irmão Davi para iniciarmos lá em Filipenses. tá certo. Vamos Então, orar vamos. então. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta hora para que a tua palavra possa vir de encontro com a nossa necessidade. Estamos comemorando 34 anos da existência do trabalho da Igreja na Penha e jamais pensaríamos estar comemorando numa situação de crise tal como esta. Mas nós oramos e nós clamamos pelo teu poder e graça. Que o Senhor possa, com certeza, nos abençoar e tem nos abençoado. E pedimos ao Senhor que possamos passar por essa tempestade, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E neste momento, Senhor, que nós vamos ouvir a tua palavra através do nosso irmão Davi Jané. Que o nosso irmão seja abençoado pelo Senhor e que a tua palavra possa vir de encontro com a necessidade de cada um de nós. É a oração que nós fazemos e nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a todos os irmãos participantes aí, os trabalhos de outras localidades. E aí vamos dar início. Vou pedir, da mesma forma que nós já temos estudado com o irmão Mário nos dias na sexta, no sábado e hoje. Peço que os irmãos mantenham no mute aí, para ajudar o nosso irmão Davi também a trazer a mensagem. Obrigado. Irmão Davi, tá liberado seu áudio aí, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite para todos os irmãos, as irmãs. Eduardo, vocês que são da Penha, vocês deixam o pessoal da Água Rasa entrar aí também? Eu estou Ah, vendo o irmão Artêmio. tem irmãos da Água Rasa, temos irmãos do Aeta, temos do Orquídea, temos do Eu estou vendo gente aqui de Ribeirão também. O de Cássio e Ribeirão, a Leila estão lá também. São Carlos. Então, estamos aí. Que bom, né? Que bom que a gente pode estar junto. E apesar, como o irmão Jorge falou na sua oração, apesar dos tempos difíceis de pandemia, de dificuldades, com certeza essa doença tem trazido um reboliço na vida das pessoas, né? Mas não impede de comemorar mais um ano do trabalho aí na Penha, ainda que seja dessa forma virtual, né? Graças a Deus pela tecnologia que a gente pode aproveitar também para isso. Eu queria parabenizar os irmãos também por mais um ano de testemunho da nossa fé no Senhor Jesus Cristo nessa localidade e que Deus continue abençoando o trabalho dos irmãos, sendo possível essa continuidade do testemunho. Isso é importante nós deixarmos claro, especialmente nas imediações ali da casa de oração, o que nós cremos, né? Em quem nós cremos. Isso é importante. Estou vendo o irmão Orley ali também, a esposa. Boa noite para vocês. Muito bem. Nós combinamos com vocês de estudarmos a carta aos Filipenses. De fato, há uma razão porque nós quisemos estudar com vocês essa carta. Em cada um dos 4 capítulos da carta, nós encontramos um motivo pelo qual o apóstolo escreveu a carta aos cristãos em Filipos. A semana passada nós vimos como o evangelho chegou ali em Filipos e quando Paulo, na segunda viagem missionária, junto com Silas, pregaram o evangelho ali,
foram presos, apanharam, sentiram a oposição de Satanás nesse sentido, né? Mas nós vimos um após outro vários poderes se curvando perante o poder do Evangelho. Representado por Lídia, aquela comerciante que se converteu, nós vimos o poder econômico. Aqueles demônios, aquele demônio que foi expulso da jovem adivinhadora, ele representa o poder espiritual das trevas, se curvou perante o poder do Evangelho. Depois nós vimos o abalo sísmico ali na cidade de Filipos, mas um abalo sísmico, um terremoto que apenas abriu as portas da cadeia. Não derrubou a cadeia, ninguém se machucou, ninguém se feriu, e nós vimos aí os poderes da natureza também se curvando perante o poder do Senhor. Os presos todos tiveram oportunidade de fugir, mas ninguém fugiu. E nós vimos aí o poder da natureza humana também se curvando perante o poder do Evangelho. O carcereiro viu tudo aquilo, estava a ponto de se matar, mas não se matou a palavra de Paulo, e ele era o representante do poder militar de Roma. E nós vimos também o poder militar se curvando perante o Evangelho. Finalmente, nós vimos os vereadores da cidade, os pretores, pedindo para Paulo e Silas irem para outra cidade, saírem dali, mas tiveram que pedir desculpas para Paulo. E nós vimos finalmente o poder político se curvando perante o poder do Evangelho. É isso mesmo. É por isso que Paulo anunciava o Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus. E perante o poder de Deus, os outros poderes todos têm que se curvar. E nós vimos isso no início da igreja, então, em Filipos. Mas também nós ficamos pensando agora. Paulo teve que sair de lá, depois de deixar uma igreja formada, um grupo de cristãos reunindo-se ao nome de Cristo, e mais tarde ele escreveu esta carta aos Filipenses. A nossa pergunta é: quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever esta carta aos Filipenses? Essa é uma carta bastante pequena, ela tem 4 capítulos. Mas é interessante que, pelo menos nessa carta, a divisão em capítulos é muito saudável, porque cada capítulo vai mostrar um motivo pelo qual Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Cada capítulo mostra um motivo. E, exceto o motivo do capítulo 4, os outros 3 foram problemas que apareceram ali na igreja em Filipos, e Paulo, sabendo e sendo o pai na fé deles, e não só pai no sentido de quem lhes pregou o evangelho, mas pai no sentido também de quem se importava com a saúde espiritual deles e, portanto, cuidou deles, né? Não só quando esteve ali em Filipos, mas mesmo depois. Então, Paulo ficou sabendo de algumas questões que estavam, que apareceram ali na igreja em Filipos. E, como eu disse, pelo menos 3 dessas questões foram questões problemáticas. E Paulo apresenta não só a questão, mas ele apresenta também a solução para o problema da igreja em Filipos. E depois, se o senhor permitir, quando nós chegarmos no capítulo 4, nós vamos perceber que o 4º motivo que levou Paulo a escrever a carta não foi um problema, mas foi a gratidão pelas ofertas que os filipenses lhe enviaram. Então, vamos resumir da seguinte forma: 4 capítulos, 4 motivos
para que Paulo escrevesse aos Filipenses. Destes 4, 3 foram motivos problemáticos, e ele apresenta o motivo e apresenta a solução. E o 4 não era um problema, era expressar sua gratidão para com os filipenses por uma oferta enviada, mas ele também mostra que isso é parte de uma solução que Deus dá, é a sua provisão para o sustento do apóstolo. Bem, nós vamos focalizar hoje o capítulo 1. Mas eu gostaria de mencionar, antes de nós lermos alguns versículos, que apesar de Paulo estar mencionando problemas que apareceram ali em Filipos, na igreja dos Filipenses, e apresentar também a solução para esses problemas, há um fio que percorre a carta toda, juntando todos estes motivos que Paulo apresenta, pelos quais ele escreve aos Filipenses. E esse fio é o fio da alegria. Essa é a carta mais alegre entre todas que o apóstolo Paulo escreveu. Poderíamos chamá-la a Epístola da Alegria. Mas é curioso, porque quando Paulo escreveu esta epístola, e ela é conhecida como uma das epístolas da prisão, ele estava preso em Roma. E ele ficou preso aproximadamente uns 2 anos, entre o ano 60 e o ano 62 da era cristã. 2 anos, um pouquinho mais, quase 3 anos ele ficou preso ali. O Lucas narra esse episódio, esse acontecimento dele ficar preso em Roma, no final do livro de Atos, capítulo 28. Quando Paulo chega a Roma, e ele é preso, o que nós chamaríamos de uma prisão domiciliar, porque foi-lhe permitido alugar uma casa e morar nessa casa, mas ele tinha um soldado acorrentado a si durante todo o tempo, ele estava preso, ele tinha até liberdade para receber quem ele quisesse na sua casa, e naturalmente usou desta liberdade para evangelizar pessoas, mas era uma prisão domiciliar. E nós agradecemos muito a Deus porque permitiu que o seu servo ficasse preso ali. Enquanto esteve ali na cadeia, ali na sua casa mesmo, que ele alugara, preso em Roma, essa prisão domiciliar, durante os anos de 60 a 62 da era cristã, aproximadamente, Paulo escreveu 4 epístolas preciosíssimas. Inspirado pelo Espírito Santo, Deus aproveitou aquele tempo de reclusão, quando ele não podia viajar, para usar, não agora só a boca dele anunciando a palavra, mas usar a pena de Paulo para deixar registradas estas cartas. E ali na cadeia, Paulo, ali na sua casa, prisão domiciliar, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que nós vamos analisar, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Estas 4 epístolas são denominadas, então, de epístolas da prisão. E elas foram escritas, então, neste intervalo de tempo entre o ano 60 e o ano 62 da era cristã. Particularmente em relação à carta aos Filipenses, nós, humanamente falando, esperaríamos dele uma manifestação de tristeza, de desagrado, de não aceitação daquela situação preso, ainda que seja domiciliarmente. Mas não é isso que nós encontramos na carta. A palavra alegria, alegrai-vos, regozijai-vos, contente, esses sinônimos aparecem inúmeras vezes na carta. Aliás, deixo até como um exercício para vocês, durante a semana,
fazerem a leitura da carta toda e para ver quantas vezes vocês encontram a palavra alegria, alegrai-vos, contente, regozijai-vos e esses termos semelhantes que mostram que, apesar de preso, o sentimento do apóstolo era alegria. E é muito interessante porque isso não apenas mostra o seu sentimento ali preso, mas mostra que ele reconhecia que ele não era um prisioneiro do Império Romano, de César. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Efésios, nessa mesma época, ele, por 2 ocasiões, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não diz que era prisioneiro do Império Romano, mas prisioneiro de Cristo Jesus. E mais uma vez ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala que era embaixador de Cristo em cadeias. Irmãos, isso é muito precioso. E essa foi uma das razões porque eu quis analisar alguns versículos desta carta com vocês. Porque nós estamos passando por dias conturbados, dias de dificuldade para alguns de saúde, para outros de dificuldade financeira, para outros dificuldade nos relacionamentos, né? Nós, por exemplo, há 1 mês e meio que não podemos ver pessoalmente os nossos netinhos e a gente fica apenas podemos vê-los através de fotos, um vídeo que meu filho e minha nora gravam e nos mandam, mas não é a mesma coisa, não é? Então, isso traz dificuldades de várias maneiras, de várias naturezas. E no meio dessas dificuldades, o que é normal que nós, como humanos, façamos? Bem, primeira coisa que nós podemos fazer, e isso é facilmente, né? Facilmente nós fazemos, é reclamar da situação. Depois nós podemos ficar tristes. Podemos até reclamar com Deus. Humanamente falando, essas tendências nós apresentamos e manifestamos frequentemente, com frequência. No entanto, nós vemos em Paulo, preso, uma atitude completamente diferente. Estava passando por dificuldades, sem sombra de dúvida, e de várias naturezas, não só quanto à sua liberdade, mas ele também tinha dificuldade de relacionamento, não pôde se relacionar com as pessoas que ele queria. E nós poderíamos mencionar até dificuldades quanto à carência de recursos. Os filipenses, inclusive, mandaram 2 ofertas para ele, para suprir a carência dele. Mas ele passou por dificuldades. Irmãos, isso é notável nesta carta. Não há o mínimo indício de tristeza, não aceitação da situação, de reclamar, de uma reclamação, nada disso. Pelo contrário, o fio que permeia toda a carta, mesmo apresentando os problemas ali na igreja em Filipos, o fio que permeia toda a carta é o fio da alegria. Ele diz nessa carta: alegrai-vos sempre no Senhor. E sabe, eu deixo aqui essa mensagem inicial para todos nós. Isso quer dizer e nos revela que mesmo no meio das dificuldades que nós estamos passando, nós podemos experimentar alegria, porque a alegria do Senhor não é circunstancial. A alegria do Senhor é a obra do Espírito Santo em nosso coração. Lembram-se de Gálatas capítulo 5? O fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria. Sim. E é isso que Deus quer produzir em nós. E como eu falei, não é algo, um sentimento, meramente um sentimento que depende das circunstâncias ao nosso redor. Não.
inclusive há um corinho que nós cantamos, né? Que a alegria, ela não depende das circunstâncias, não depende daquilo que está à nossa volta, porque a alegria que o Espírito Santo produz em nós não é mero sentimento, mas é uma aceitação dos planos de Deus, da vontade de Deus, e uma satisfação em poder estar no centro da vontade de Deus. Sabe, Paulo reconheceu que ele estava preso porque Deus permitiu, porque Deus queria, e porque Deus tinha um propósito para ele. E nós hoje damos graças a Deus pela prisão de Paulo, porque é graças a essa prisão que nós temos 4 epístolas na nossa Bíblia. E nós podemos nos alimentar, sermos instruídos, saber melhor, conhecer melhor a vontade de Deus através destas epístolas também. Então, nós dizemos a Deus, louvado seja o Senhor pela prisão de Paulo, porque é graças a isso que hoje nós somos confortados, consolados, instruídos, orientados pelas epístolas que nós temos na palavra de Deus. Bem, nós vamos hoje considerar, então, o capítulo 1. E me permitam dar como tema da nossa meditação, Cristo, nossa vida. Cristo, nossa vida. Paulo mostra que Cristo era a sua vida e ele exorta os filipenses a usarem Cristo no sentido coletivo, não é? Para que os filipenses não dissessem apenas Cristo é a vida de Paulo, mas que os filipenses pudessem dizer Cristo é a nossa vida, a nossa vida. Vamos, então, fazer a leitura de alguns versículos, capítulo 1, verso 12. E nós vamos perceber, então, pela leitura desses versículos, primeiro, qual era o problema registrado aqui que levou o apóstolo Paulo a escrever esta epístola. Mas, em segundo lugar, nós vamos perceber também qual é a solução que o apóstolo Paulo aponta para esse problema da igreja em Filipos. Vamos lá, então, capítulo 1, verso 12, onde nós encontramos as seguintes palavras. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto,
Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que o Senhor acrescente a sua bênção, a sua palavra, para a nossa meditação e para nosso fortalecimento espiritual. Tem alguém aí desanimado? Hã? Tem alguém aí que está meio tristinho? Bem, eu espero que esses versículos lidos possam servir de injeção de ânimo para quem está desanimado. Paulo percebeu que o problema, um dos problemas ali na igreja em Filipos, era justamente esse: desânimo, falta de ânimo. E quando o problema for falta de ânimo, Paulo apresenta a solução. Qual é a solução para a falta de ânimo? O versículo 21 é o versículo-chave da nossa leitura e da nossa meditação. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vocês acham que alguém que encara a vida e a morte dessa maneira tem espaço para experimentar desânimo na sua vida? Não. Esse versículo 21 não é uma mera frase para ser repetida como um mantra para espantar desânimo. Não, não. Ao contrário, o versículo 21 era o resumo da vida, de como Paulo encarava a sua vida e de como ele encarava a sua morte. Ele estava preso ali em Roma e, nessa ocasião, ele via próximo o seu martírio, a sua morte, decretada pelo imperador. Mas a forma como ele encara a morte, ou se Deus permitisse que ele continuasse vivo, a vida, isso faz total diferença. E encarando a vida como Paulo encarava, encarando a morte como Paulo encarava, não há espaço nenhum para desânimo na nossa vida. Vamos considerar a partir do verso 12, então. Paulo menciona algumas coisas que tinham acontecido para ele e ele diz que estas coisas contribuíram para o progresso do evangelho. Bem, quais foram estas coisas? Notem uma expressão no versículo 13. As minhas cadeias em Cristo. Ele menciona também a guarda pretoriana, que era a guarda responsável pela segurança do palácio do imperador romano. Ele fala do verso 14, minhas algemas. Final do verso 17, as minhas cadeias. E nós poderíamos citar outros versículos da carta que revelam-nos a situação física do apóstolo Paulo. Já dissemos isso, ele estava preso. E mencionamos também que Lucas registra essa prisão no final do livro de Atos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, o seu último capítulo, capítulo 28. E os últimos 2 versos do livro, versos 30 e 31. Atos capítulo 28, versos 30 e 31, onde nós lemos: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez. Notem a expressão que Lucas registra: sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Parece que até Lucas foi contagiado por Paulo. Ao invés de relatar a prisão como algo
que tolhia a liberdade, que limitava os movimentos, que aprisionava Paulo, impedindo de fazer as suas viagens. Paulo e Silas reagiram de forma e Lucas, perdão, reagiram de forma diferente ao que seria uma reação normal de homens perante uma prisão. Paulo diz: Filipenses, vocês sabem as coisas que têm me acontecido, sabem a prisão na qual eu estou confinado. E, humanamente falando, nós diríamos, isso prejudicaria a expansão do evangelho, certo? Essa é a expectativa humana. Mas Paulo diz, estas coisas, ao contrário, elas não têm impedido o progresso do evangelho. Ao contrário, elas têm contribuído para o progresso do evangelho. Nós começamos a perceber aqui qual era o sentimento dos filipenses. Até mesmo uma tristeza e um desânimo pela prisão do apóstolo. Mas ele não compartilhava desse sentimento deles. Pelo contrário, ele estava mais animado do que nunca, porque ele reconhecia que a sua prisão ali em Roma tinha contribuído para o progresso do evangelho. Talvez até mais do que se ele estivesse em liberdade indo de uma cidade para outra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, diz o verso 13, e os historiadores dizem-nos que nesta prisão havia um soldado acorrentado com ele 24 horas por dia. Evidentemente, os soldados, essa guarda pretoriana, que era uma divisão especial do exército romano, responsável pela segurança do palácio, eles iam se revezando, estando ali presos junto com o apóstolo. Mas sabe de uma coisa? Lucas nos diz lá que havia reuniões sistemáticas, periódicas, na casa de Paulo, e ele recebia as pessoas lá para pregar o evangelho. Mas a prisão de Paulo ali naquela casa lhe proporcionou nós diríamos, uma clientela especial para ouvir o evangelho, selecionada. Ao invés de ter que convidar os soldados para estarem ali, eles foram colocados por ordem do imperador. Notem bem como a gente começa a encarar a situação de uma forma diferente. Em vez de olhar para a sua falta de liberdade, ele pensou, o imperador está mandando pessoas aqui para eu falar a elas do evangelho. Vocês acham que quem pensa e encara os propósitos de Deus realizados dessa forma fica desanimado? Não, ao contrário. Ele se sentia privilegiado por ter aquela clientela cativa do seu lado para ouvir o evangelho que ele pregava. Não só as pessoas que vinham à sua casa, mas a guarda pretoriana que, através de um revezamento, estava permanentemente ao seu lado. E isso o deixou tão contente. Olhem no final da carta, no capítulo 4, versículo 22. A carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 22. Quando Paulo diz assim, encerrando a sua carta e enviando saudações. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que significa essa expressão, os da casa de César? Aquela mesma guarda pretoriana que Paulo menciona no capítulo 1, muitos destes soldados, acorrentados a Paulo, tinham ouvido o evangelho, tinham crido em Cristo como seu Salvador, e agora eram irmãos na fé.
E quando Paulo está mandando esta carta aos Filipenses, ele diz: olha, eu tenho muitos irmãos que ficam acorrentados a mim aqui, me guardando, me protegendo, me preservando. Eles ouviram o evangelho, agora são irmãos em Cristo, né? Eles vestem farda, são soldados do exército romano, mas são mais do que isso, agora são irmãos nossos. Eles cuidavam lá do palácio de César, da segurança, mas agora são irmãos na fé nossos. Vocês viram como é que Deus pode transformar o que seria uma cela de Paulo num púlpito de onde ele pregava o evangelho e como teve a aceitação de pessoas? Então, Paulo diz, olha, esta prisão aqui tem contribuído para o progresso do evangelho, porque toda a guarda pretoriana, aquele revezamento, né? Tantas horas um soldado, depois vinha outro soldado, rendia ele e efetuava a troca. Isso deu oportunidade a que toda a guarda do palácio do imperador, todos os que tomavam conta lá, ouvissem o evangelho, e muitos deles crescem em Cristo como seu Salvador. Fantástico, né? Como Deus pode pegar limões que são azedos e transformar limões numa deliciosa limonada refrescante, geladinha, não é? Gostosa para o paladar. Deus fez isso. Transformou o que podia ser um lugar de reclusão entediante para um lugar onde o evangelho pudesse ser proclamado e aceito por muitas pessoas. Mas tem mais motivos para Paulo não ficar desanimado. Versículo 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Uma segunda razão, para Paulo ficar animado. Ele não só teve oportunidade de evangelizar os soldados da guarda pretoriana, mas os irmãos ali em Roma, sabendo que Paulo estava preso e mesmo assim não se calava, ele continuava na pregação do evangelho, os irmãos em Roma caíram em si e disseram: puxa, o nosso irmão está preso, mas ele continua pregando a palavra e nós estamos em liberdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos matar essa liberdade nossa e vamos ficar calados, conhecendo o evangelho que nós conhecemos? Não podemos fazer isso. E, na verdade, as algemas de Paulo estimularam os irmãos em Cristo a pregarem ainda mais o evangelho. Paulo usa uma palavra aqui, com desassombro. Que palavra fantástica para dizer, com desenvoltura, sem embaraço, mas com ousadia, com coragem, passaram a pregar o evangelho. Vocês se lembram que eu mencionei agora há pouco? Que talvez esse período, o evangelho teve um avanço ainda maior do que quando Paulo estava solto. Sabe por quê? Quando Paulo estava solto, Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, 3, 4, 5 pregando o evangelho de cidade em cidade. Mas agora, Paulo diz, os irmãos. E isso dá a ideia de uma comunidade de irmãos ali em Roma, que viu o apóstolo preso, mas pregando o evangelho com coragem. E essa comunidade falou, não, nós não podemos reter esta mensagem gloriosa do evangelho. Eles tiveram a mesma atitude de Pedro, que está registrada lá no livro de Atos, capítulo 4, quando as autoridades proibiram os apóstolos de pregar o evangelho em Jerusalém. Qual foi a resposta de Pedro para as autoridades?
nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, Pedro, João disseram: nós fomos testemunhas, vimos, fomos testemunhas, ouvimos coisas, e nós não podemos reter isso para nós. Nós temos que espalhar. Meus irmãos, deixe-me fazer uma aplicação para nós. Muitos de nós, cristãos, depois de ouvirmos o Evangelho e termos colocado a nossa fé em Cristo, nós temos o comportamento de uma represa. Ela recebe água e retém. Quando, na verdade, nós deveríamos ter o comportamento de canais. Canais por onde a água passa, mas ela não fica retida. Ela passa e vai ser levada a outros lugares. Nós devíamos fazer a mesma coisa em relação ao Evangelho que nós ouvimos e cremos. Deveríamos ser canais, através dos quais esta mensagem chegou a nós, mas ela não pode parar aqui, ela tem que seguir adiante. Na verdade, o mandamento que o Senhor Jesus tinha dito aos seus discípulos, antes de ser assunto ao céu, é: sereis minhas testemunhas. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, cheguem com o testemunho, preguem esse evangelho, levem esta mensagem até os confins da terra. E nós estamos aqui nos confins da terra. Com certeza, quando o Senhor Jesus deu esta ordem, ele se lembrou que séculos mais tarde, lá na frente, haveria um grupo de cristãos que, no meio da pandemia, estariam estudando a palavra através da internet. E sabe por que nós recebemos a palavra? E sabe por que nós conhecemos a palavra? Porque teve gente que levou a sério essa responsabilidade de serem canais através dos quais a palavra chega, passa e chega até outros. Quantos missionários saíram da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda e vieram aqui para o Brasil e nos trouxeram o Evangelho? Deixaram sua família, seus parentes, sua igreja, povo da sua fala, os seus costumes, mas eles levaram a sério o ide. Eles foram canais por onde o Evangelho passou e chegou até nós. Confins da terra, aqui estamos no Brasil. Nós recebemos o Evangelho e damos graças a Deus por isso. Mas, irmãos, ainda há pessoas que convivem conosco, estão na nossa roda de relacionamento, fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, às vezes até mesmo na nossa família, na nossa vizinhança. E essas pessoas estão indo para a condenação eterna. E nós? Não estamos acorrentados como Paulo a um soldado 24 horas por dia, limitados à nossa casa. Podemos ir e vir. Temos liberdade de deslocamento. Temos liberdade aqui no nosso país de expressão, de falar a quem quer que nós queiramos. Temos liberdade de dar um folheto. Temos liberdade de ir na casa das pessoas. Mas, meus queridos, temos usado esta liberdade para a pregação do Evangelho àqueles que estão perdidos? Você responde para você, irmão. Eu respondo para mim. Mas nós estamos respondendo diante de Deus. Porque a incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura, ela nos foi dada e ela ainda está de pé. E ela tem que ser cumprida. E ela tem que ser executada. Deus coloque no nosso coração
amor para com as almas perdidas, a ponto de usarmos a liberdade que Deus nos tem dado para a pregação do Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Bem, primeiro motivo que levou Paulo a se alegrar foi que Deus lhe deu um público cativo para ouvir o Evangelho, a guarda pretoriana. Segundo motivo, irmãos estavam animados com Paulo pregando mesmo preso e decidiram assumir o seu papel de testemunhas para a pregação do Evangelho. Mas Paulo tinha um terceiro motivo para se alegrar. Olha em verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Nós temos aqui um exemplo de um quiasma, que é um recurso muito usado em escritos. Notem o seguinte, ele menciona um grupo, no verso 15, que proclamava a Cristo por inveja e porfia. E um segundo grupo que proclamava de boa vontade. Em relação a esse segundo grupo, ele diz no verso 16, esses que proclamam a Cristo por boa vontade fazem-no por amor às almas perdidas e amor a Cristo. Mas no verso 17, aqueles que, o primeiro grupo que ele mencionou no verso 15, que proclamam Cristo por inveja e por porfia, julgavam suscitar tribulação a Paulo, que estava preso. Vocês notaram o seguinte? O primeiro grupo mencionado no verso 15 é o último mencionado no verso 17. O segundo grupo mencionado no verso 15 é o primeiro mencionado no verso 16. Bem, Paulo se alegrava com aqueles que pregavam o evangelho de boa vontade porque faziam isso por amor. E ele diz, a maioria dos irmãos, vendo a minha situação, tem se tornado estimulados a pregar o evangelho. Mas o terceiro motivo que levava Paulo a se alegrar é porque alguns estavam pregando a Cristo por inveja e por porfia. Sabe de uma coisa? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li essas palavras, eu estava pensando, como é que a gente pode se alegrar quando alguém prega a Cristo por inveja e por porfia? Você já pensou nisso? Talvez fosse motivo de nós nos entristecermos, né? Paulo não. Ele se alegrava. Ele se regozijava. E sabe por que essas pessoas pregavam a Cristo por porfia e por inveja? A explicação está no verso 17. Elas tinham inveja do ministério de Paulo. E para brigar, e para talvez desacreditar o apóstolo perante as igrejas, eles estavam pregando o evangelho para dizer, nós podemos fazer mais do que o apóstolo. Ele está preso lá, mas eles queriam até suscitar tribulação, quer dizer, trazer aflição, sofrimento para Paulo. Mas Paulo falou, eles não me trazem sofrimento, eles me trazem alegria. Isso nos faz pensar o seguinte, irmãos. Nós temos que aprender com Paulo. Se o evangelho genuíno, agora notem bem, se o evangelho genuíno é pregado, qualquer que seja a motivação das pessoas, vamos ficar contentes que o evangelho está sendo pregado. Se esse evangelho que está sendo pregado mostra o pecado do pecador e que a solução para o pecado é Cristo e só Cristo, esse é o evangelho genuíno, vamos nos alegrar com a pregação do evangelho. Mesmo porque, irmãos, nós não podemos adivinhar todos os motivos, toda a motivação que as pessoas têm para a pregação do evangelho, não é verdade? Algumas dessas motivações estão apenas no coração das pessoas
e nós não podemos julgar e muito menos adivinhar qual é a motivação. Então, pensemos o seguinte: se o evangelho verdadeiro é pregado, vamos nos alegrar com isso. O que nós não nos alegramos é com esse evangelho que tem sido pregado aí, um evangelho falso, um evangelho diabólico, um evangelho misturado com um monte de mentira, e isso sim, com isso nós não podemos nos alegrar. Mas quando o evangelho genuíno é pregado, qualquer que seja a motivação do pregador, vamos nos alegrar, porque afinal de contas é Cristo que está sendo anunciado. Bem, vocês notaram os 3 motivos para o apóstolo se alegrar, mesmo estando preso? Primeiro, ele tinha um auditório cativo para ouvir o evangelho, os soldados pretorianos. Os irmãos, a maioria deles foi estimulada pela falta de liberdade do apóstolo, e mesmo assim ele estava pregando o evangelho, e estimulados por essa situação, passaram a pregar o evangelho. E mesmo alguns que estavam pregando o evangelho, tentando afligir o apóstolo, não conseguiram fazer isso, porque eles foram motivos de alegria para o apóstolo vendo o evangelho sendo pregado. Então, nós ficamos pensando, naquela situação preso, limitado seus movimentos, sem a liberdade de ir e vir, qual era a razão pela qual o apóstolo se sentia alegre? Na verdade, animado ainda mais na sua carreira cristã. A razão era: para mim, o viver é Cristo. Essa era a razão. Ele encontrou em Cristo ânimo suficiente para que, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades que ele estava enfrentando, ele encontrou algo que o animasse, fortalecesse ainda mais na sua vida cristã. E quem era esse? Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Olhem para o versículo 19. E vocês vão notar mais alguns motivos pelos quais o apóstolo se sentia animado. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Que coisa! Sabe o que animava o apóstolo Paulo? Era saber que havia uma igreja que lembrava dele nas suas súplicas diante de Deus. Irmãos, isso é precioso demais. Porque quando a gente sabe que tem alguém orando por nós, por alguma razão nossa, algum motivo da nossa vida, isso nos faz pensar que há irmãos que se preocupam conosco. E esse sentimento nos anima demais. Mesmo nesse tempo de isolamento, quando nós sabemos que tem alguém orando a nosso favor, gente, isso é bom demais, isso alegra demais, isso tira qualquer tristeza que haja no coração, espanta essa tristeza para longe. Não, tem irmãos preciosos que estão lembrando de mim nas suas orações. O apóstolo estava preso, mas ele sabia que havia uma igreja intercedendo por ele. Isso é amor manifestado na prática. Amor manifestado. E ele sabia que o resultado destas orações, e estas orações não eram feitas apenas pela sua libertação, mas para que Deus o confortasse, o animasse, o consolasse ali na sua prisão. E Paulo está dizendo a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Meus irmãos, por que aquele apóstolo, no meio dessa situação tão triste,
ele experimentava a alegria, o regozijo na sua alma. Eu citei agora há pouco, Gálatas capítulo 5, apontando para nós a alegria como fruto do Espírito. Vocês perceberam aqui que fazia parte das orações dos filipenses para que o Espírito do Senhor trabalhasse na alma de Paulo, produzindo alegria? E a alegria que ele estava sentindo era a provisão do Espírito Santo, atuando junto a ele. E fazendo com que ele enxergasse muito além da situação física ali de reclusão, de prisão. Ele estava enxergando os benefícios espirituais daquela situação. E esses benefícios espirituais iam muito além, eram muito maiores do que a sua situação física. E o reconhecimento disso produzia uma alegria indizível na sua alma. Benefícios espirituais suplantam, e em muito, alguma limitação física e humana. O apóstolo reconhecia isso. Ele diz ainda mais no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Naquela altura do campeonato, dos acontecimentos, o apóstolo não sabia se ele ia sair com vida daquela prisão e daquele julgamento que ele seria submetido. A história nos diz que depois daqueles 2 anos preso ali em Roma, ele foi libertado e ele continuou o seu ministério itinerante de pregação do evangelho. Mas quando ele escreveu esta carta, ele não sabia se ele ia morrer ou ia ser libertado. Mas sabe de uma coisa? E agora, no final desse trecho analisado, Paulo tem um dilema na sua vida. E ele expressa esse dilema aqui. Esse dilema é vida ou morte? Eis a questão. Qual dos dois é melhor? Melhor estar vivo ou é melhor morrer? Dúvida cruel, né? Analisemos como Paulo via a sua morte e como ele via a sua vida. E olhando a morte e a vida da perspectiva de Paulo, nós vamos entender por que ele ficava animado numa ou noutra situação. Olhemos, verso 22. O viver na carne, Paulo diz, traz fruto para o meu trabalho. Agora nós temos que entender essa expressão, porque Paulo foi um daqueles que falou muito da carne nos seus escritos, né? E ele usa a mesma palavra, carne, aqui, que ele usou lá em Gálatas capítulo 5, falando das obras da carne. Mas peraí. Ele não está falando da mesma coisa. Ali em Gálatas capítulo 5, ao numerar as obras da carne, Paulo estava se referindo à carne como a natureza humana corrompida. Ok? Esse é o sentido da palavra carne lá em Gálatas capítulo 5. Mas aqui, o que significa viver na carne? E como é que Paulo diz que se ele vivesse na carne, isso traria fruto para o seu trabalho? A expressão viver na carne aqui significava simplesmente permanecer vivo, fisicamente falando. E ele está dizendo o seguinte: se Deus permitir que eu permaneça vivo, eu vou continuar pregando o evangelho. E o resultado dessa pregação, e não importa se essa pregação vai ser feita estando em liberdade ou estando preso, porque numa e noutra situação, quando ele pregava o evangelho,
que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, qual era o resultado? Salvação de almas. Esse era o fruto que ele apresentava pelo trabalho realizado de pregação do Evangelho. Então ele está dizendo, se eu continuar vivo, é isso que significa esse viver na carne. Se eu continuar vivo fisicamente, quer estando preso, ou se eu for posto em liberdade, eu vou continuar pregando o Evangelho. E isso vai trazer fruto. Esse será o resultado do meu trabalho. Mas ele diz, verso 23, do outro lado, e do outro lado de estar vivo, o que é? Qual é o outro lado de estar vivo? É morrer. E ele está dizendo, se por ordem do imperador, ao invés de ser libertado, eu for martirizado, morto, o que é que vai acontecer? Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Que perspectiva de vida e morte que o apóstolo Paulo tinha aqui. Resumindo a ideia, se ele continuasse vivo, pela pregação do Evangelho, ele ia continuar produzindo fruto. Sua vida seria, então, frutífera. Mas se ele morresse, o que ia acontecer? Notem a expressão partir, quer dizer, partir deste mundo, desta vida, e estar com Cristo. E esta é a certeza preciosa que o cristão tem quando fecha os olhos aqui nesse mundo. Ele parte daqui e ele vai imediatamente estar com Cristo na casa do Pai. Que certeza maravilhosa. Aliás, esta é a razão, irmãos, porque cristãos encaram a morte de uma forma completamente diferente do que os não cristãos encaram. Não cristãos encaram a morte com desespero, porque estão encarando alguma coisa que lhes é desconhecida. Mas nós cristãos, quando encaramos a morte, nós encaramos com naturalidade. E como Paulo diz, nós sabemos que para onde nós vamos é incomparavelmente melhor do que aqui, o lugar onde nós estamos. Paulo está dizendo isso. Então, a perspectiva de Paulo é, se eu ficar vivo, eu continuo trabalhando, pregando o Evangelho, e isso vai trazer fruto. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, melhor para quem? Evidentemente que é melhor para ele. Não é? Então, veja, se ele pensasse exclusivamente em si mesmo, ele queria partir desse mundo e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas olhem agora o verso 24. Mas por vossa causa. E sabe de uma coisa? Essa expressão mostra o seguinte. Paulo disse no verso anterior, o que é melhor para mim é morrer e estar com Cristo. Mas o que é melhor para vocês é eu continuar vivo para poder continuar ensinando, transmitindo a vontade de Deus a vocês. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, isto é, continuar vivo. Agora, quando Paulo diz estas palavras, ele está assumindo, ele está tendo a mesma visão que o Senhor Jesus teve ao vir aqui na terra. O Senhor saiu lá dos céus, à destra de Deus, glorificado por todos, adorado, reverenciado pelos anjos, e ele veio aqui a esta terra. Aqui ele foi desprezado, ele foi insultado, ele foi preso, ele foi injustiçado, ele foi, enfim. Meus irmãos, pensem comigo. Se ele escolhesse o que era melhor para ele, ele não teria saído do céu, concordam? Ele teria ficado lá.
o que era incomparavelmente melhor para ele. Mas aí ele olhou para nós, a nossa situação de pecadores, perdidos, condenados, e ele disse, notem a expressão do verso 24, ele disse para nós, por vossa causa, é melhor eu descer, eu chegar até a terra, eu vou sofrer tudo que eu vou sofrer, humilhação, castigo, desprezo, injúrias, é verdade, tudo isso aí, mas por vossa causa, é preferível que eu vá até a terra e morra no lugar de vocês, pecadores. Não foi exatamente esse o pensamento do Senhor? Ele não pensou que era melhor para si, ele pensou que era melhor para nós, pecadores perdidos. Agora o apóstolo Paulo, imbuído do mesmo pensamento que o Senhor Jesus, ele diz, bom, eu tenho duas opções, ficar vivo ou morrer. Se eu ficar vivo, isso vai continuar produzindo fruto na minha vida. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, agora eu pergunto para vocês, se Paulo pensasse em si mesmo, o que é melhor para si mesmo, para ele mesmo, o que ele preferia? Morrer. Ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa. E essa expressão mostra que o apóstolo não está pensando em si, mas está pensando nos seus filhos na fé. Não está pensando no seu deleite, no seu prazer, na sua conveniência, mas está pensando aquilo que é melhor para os seus filhos na fé. Por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. E ele acrescenta no final do verso 26, e prepara a pousada para mim aí, porque logo, logo eu vou estar convosco novamente. A questão de Paulo nos últimos versos que nós consideramos era viver ou morrer. Eis a questão. Paulo diz, para mim é melhor morrer e estar com Cristo. Mas para vocês, é melhor que eu permaneça aqui. E eu estou convencido de que Deus ainda tem alguma coisa para eu fazer no vosso meio. E de fato tinha. Ele foi liberto e continuou o seu ministério itinerante de pregação da palavra de Deus. Bem, meus irmãos, para nós terminarmos os nossos pensamentos, o título da nossa meditação hoje foi Cristo, nossa vida. O que é que pode fazer com que alguém preso, limitado nos seus movimentos, limitado nos seus recursos, limitado na sua liberdade de ir e vir, o que é que pode fazer com que alguém, passando por dificuldades, se sinta animado, como o apóstolo Paulo se sentia? Na verdade, mais do que animado, se sentia alegre. Ele usou essa palavra no verso 18. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então eu pergunto para vocês, qual é a injeção de ânimo que este homem tomou, hein? O que é que fez com que ele ficasse tão animado e tão alegre desse jeito? A resposta a isso está no verso 21. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Essa foi a injeção de ânimo que o apóstolo tomou para si. Mas ele estava escrevendo estas palavras porque ele sentiu um problema. E nós estamos vendo no capítulo 1 a primeira razão pela qual Paulo escreveu esta carta aos Filipenses. Ele estava sentindo ali entre os filipenses algum desânimo. Talvez alguns não estavam querendo pregar a Cristo com tanto ânimo, com tanta força, com tanta ousadia e coragem. Estavam arrefecendo no seu ânimo de testemunhar da sua fé.
mas Paulo dá a injeção de ânimo que os levantaria e que ia fazê-los testemunhas vibrantes da sua fé no Senhor Jesus. E qual é essa injeção de ânimo? Cristo, nossa vida. Paulo diz que Cristo era a sua vida. Ele falou essas mesmas verdades na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, com palavras diferentes, mas a verdade é a mesma. O que ele falou ali? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele sabia que Cristo não pensou no que era melhor para si, mas no que era melhor para nós. E Paulo estava tomando a mesma atitude. Ele não pensava no que era melhor para ele, mas no que era melhor para os seus irmãos. E isso o animava profundamente no seu testemunho da nossa fé. Irmãos, não se sintam desanimados no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio dos dissabores que nós estamos enfrentando. Lembrem-se, leiam Filipenses 1:21. Bebam estas verdades, injetem na veia estas verdades. Cristo, nossa vida. Para mim, o viver é Cristo. E que essa palavra produza em nós um ânimo e nos faça testemunhas vibrantes da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, no tempo de vida que o Senhor nos permitir aqui na terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer enorme compartilhar destas verdades. Que Deus continue falando ao coração de cada um de nós através da sua palavra. Amém.